Olá, Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Seja bem-vindo nessa live, que Deus abençoe você. Daqui a pouquinho nós vamos orar o Salmo 112, profetizar o Salmo 112, Salmo da prosperidade. Esse mês nós estamos orando por sua prosperidade, para Deus abençoar, abrir as portas, no nome do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus, quero continuar com a live do meio-dia, que nós falamos sobre Deus tem o melhor para você. Marque isso no seu coração. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para o seu coração. Não há nada maior do que o que Deus tem para a sua vida. Nada que se apresentar a esse mundo se igualará a um plano feito na eternidade que Deus preparou para você. Então busque viver o propósito de Deus. E lembra sempre, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus, ele desenhou um plano. Por isso que, através dos sonhos, você pode sonhar os planos de Deus. Através da palavra profética, você pode sonhar em viver e estabelecer o plano de Deus. Naquilo que Deus se revelou, naquilo que Deus profetizou, naquilo que Deus te derramou, te instruiu, você pode estabelecer em viver um propósito divino. Não naquilo que os outros pensam de você, não naquilo que a palavra e a ideia de outras pessoas, elas podem nos acrescentar, expandir o que Deus nos convocou para fazer. Mas a direção da nossa vida. Se você quer ter sucesso, romper na vida, você precisa não só ouvir os outros, não só ter o pensamento dos outros, você precisa sonhar, você precisa viver o plano que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes ele é tão diferente do que você imagina, do que você pensa. Ele é muito maior. Deixa eu te mostrar um texto na Bíblia que vai te ajudar muito, para que você possa viver o plano, o propósito que Deus desenhou, o propósito extraordinário, diferente do que os outros pensam de você, diferente do que o mundo pensa de você, diferente até do que você pensa sobre você. Jeremias 1,5 diz assim, e essa palavra é para você. Ela já foi para Jeremias, mas hoje Jeremias não vive mais, quem vive é você. Então essa palavra é para você. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. O que Deus está dizendo aqui? Que o plano que Ele tem é maior do que o plano em que você nasceu. Quando você veio a esse mundo, fisicamente falando, que foi a junção de o DNA de duas pessoas, são seus pais, eles são o sistema reprodutivo que geraram você. E te estabeleceram nesse mundo. Você como pessoa tem consciência de agregar conhecimento. Isso é a formação da nossa alma, atributos da nossa alma. Desejos, vontades, intelecto, a capacidade de estabelecer conhecimento em nossa vida, para que isso fundamente o nosso caráter e dá a direção para a nossa vida. E a maioria das pessoas, elas acabam sendo dirigidas não pela vida eterna, onde tem o plano de Deus, mas só pela vida terrena. Uma vida separada de Deus, alienada totalmente de Deus. E elas foram instruídas por seus pais, por um ambiente familiar, nem muitas vezes correto,
por um ambiente do mundo, filmes, televisão, notícias, tudo foi fundamentando um modus operandi da sua vida, que acabam sendo os seus treinamentos e que acabam sendo exatamente as coisas que te levam a viver estações erradas, de dores, de sofrimentos, separadas de Deus, alienadas da vontade de Deus, do plano que Deus tem para a sua vida. E a gente precisa corrigir essa rota. E a gente precisa estabelecer essa rota dentro do plano que Deus tem para mim, não naquilo que eu vi no mundo, não naquilo que eu fui treinado ao meu redor, mas naquilo que Deus sonhou no seu coração, na eternidade. E naquilo que Deus projetou exclusivamente para você, quando você viesse a esse mundo. Não há ninguém nesse mundo com capacidade mais vencedora do que você. Você já começou a vencer quando você estava no ventre, né? Ou na formação. Existiam milhares de concorrentes com você. Você foi o mais forte, o mais vencedor. E do meio de milhões de espermatozoides, você foi o vencedor, você foi o escolhido de Deus. Deus te escolheu. E aí você já começou a ser um vencedor. Quando você foi estabelecido nessa terra fisicamente, então a Bíblia diz que Deus tem um plano agora que foi fundamentado lá na eternidade. Foi fundamentado lá na eternidade. Então isso é muito importante. Você entender que Deus desenhou um plano antes do ventre. Então você já estava no coração de Deus, Deus te conheceu espiritualmente. Deus conheceu você como um vencedor, porque Deus colocou dentro de você um estado vencedor, um espírito vencedor, um conhecimento vencedor. E Deus te colocou nesse mundo para vencer. Deixa eu dizer algo para você que eu acho muito importante. Eu não sei o que você faz, mas em alguma coisa que Deus chamou você para fazer, não há nenhuma pessoa nesse mundo que vai ser tão bom quanto você naquilo que Deus te escolheu. Você vai ocupar nesses 8 bilhões de pessoas que vivem ao redor do mundo. Deus escolheu você para fazer uma coisa específica. E naquilo que Deus escolheu, no plano, no propósito que Deus escolheu, não há ninguém tão bom quanto você. Aí você pode dizer, pastor, mas eu não sou um vencedor, eu sou um coitado. Isso é o que o mundo pensa, isso é o que foi estabelecido na sua vida. A pequenez, a nanização, ela é produzida pela formação nossa. Mas aí nós precisamos entender que o plano de Deus vem e quebra tudo, rebenta tudo. Para a gente começar a mudança de rota, a mudança de plano, tomar uma decisão na vida. Muitas vezes nós precisamos eliminar da nossa vida, tirar as coisas tóxicas, religiosas, que não produzem a vida de Deus, que não reproduzem os planos de Deus em nós, que não reproduzem os propósitos de Deus. E nós precisamos quebrar isso em nossa vida, quebrar os ambientes tóxicos, quebrar as mentalidades que nos diminuem, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nossa vida. Como eu conheço os planos de Deus? Eu conheço os planos de Deus quando eu abro a palavra de Deus. Eu vejo que Deus, antes da fundação do mundo, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, do meu pai, Deus me escolheu, chamou pelo meu nome.
Porque Deus me conhecia espiritualmente. A Bíblia chega a dizer que Jeremias, que Deus o conheceu. Ou seja, Deus tinha intimidade com o espírito de Jeremias. Mas Deus precisaria fazer com que esse espírito viesse aqui na terra e estabelecesse um padrão de comunhão com Deus, estabelecesse um padrão para viver o propósito de Deus, para trazer, depois a gente vai olhar no Novo Testamento, para trazer o reino de Deus, estabelecer a cultura do céu na terra. Então Deus escolheu cada pessoa lá dentro do seu coração, na sua individualidade, para um plano. Então você nasceu e Deus teve a condição de ajuntar você com um corpo físico, com uma alma e com um espírito eterno. Por isso a gente precisa ter esse encontro com Jesus Cristo, para que o nosso espírito se reconcilie com Deus. O novo nascimento, ele não se dá na nossa mente, o novo nascimento não se dá nas nossas emoções. O novo nascimento não se dá no nosso espírito, na nossa carne física. O novo nascimento se dá no nosso espírito. Por isso que quem nasce de novo não nasce da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasce de Deus, para que possa viver esse plano espiritual, para ter comunhão com Deus e ter uma ligação e voltar a ter luz dentro do seu espírito, iluminação de Deus, para que o Pai das luzes possa trazer todas as coisas boas para você viver um plano de bênção, de prosperidade. Assim como nós lemos hoje pela live do meio-dia, falamos aqui, se você não assistiu, assista a live hoje do meio-dia, uma live muito boa. Que Deus tem um melhor, Deus tem um plano de prosperidade, Deus tem um plano de esperança, Deus tem um plano de paz. E aqui Deus vai dizer assim, para você viver isso, eu estabeleci um propósito de Deus na sua vida. Nós estamos entendendo muito mal de propósito, muito mal. Nós entendemos a vocação das pessoas dentro do ambiente natural. A maioria de nós não entende a vocação das pessoas, dos filhos. Nós treinamos os filhos muitas vezes nas frustrações da nossa vida e não na vocação que eles têm. A Bíblia vai mostrar um monte de pessoas que vieram de famílias que estavam tentando injetar neles um modelo de vida errado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Quando Davi nasceu, os seus pais queriam o melhor para ele. Certamente. O pai de Davi era um fazendeiro, um criador de ovelhas. Então ele pensava o seguinte, o melhor para o meu filho, ele ser um cuidador de ovelhas, um criador de ovelhas. E ele treinou Davi dentro de um hábito, circunstâncias, vocação, tudo para cuidar de ovelhas. Mas dentro do coração de Deus, Davi nunca foi feito para ser um pastor de ovelhas. Dentro do coração de Deus, Davi foi chamado para ser um rei. Ainda que Davi era habilidoso em cuidar das ovelhas, cuidou elas quando o leão veio atacar, matando o leão. Cuidou das ovelhas, matando o urso quando ele veio atacar as ovelhas. Então Davi, a gente olhando, parece que ele tinha uma habilidade imensa de cuidar de ovelhas. Mas não era isso, era a vocação dele ser um pastor, ser um rei. Porque no coração de Deus, Deus escolheu Davi para ser rei. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes você está fazendo coisas que até estão dando certo, mas não é a sua vocação. Mas muitas pessoas às vezes fazem coisas que não é a sua vocação. Elas fizeram porque era desejo dos pais, era desejo da sociedade, era a influência da sociedade que você poderia ganhar dinheiro, mas não é o plano de Deus. Não era o propósito de Deus. Por isso nós temos muita gente que escolheu até uma profissão só porque ela ganhava dinheiro.
e não tem sucesso nisso. Porque o plano de Deus não é só ganhar dinheiro, é ter propósito em tudo aquilo que fizemos. Até nas riquezas. A vantagem não é contar quanto é a sua riqueza. Às vezes eu vejo até no meio cristão pessoas contando sobre as suas riquezas. Mas essa não é a grande vantagem. O dinheiro, ele é espiritual. Jesus disse que ele é. Ele é tão espiritual quanto a oração, ele é tão espiritual quanto o jejum, quanto meditação na palavra. Jesus disse que ele pode se tornar um senhor maior do que Jesus em nossa vida. Então, contar sobre riquezas, é importante você contar o seu testemunho. Ajuntar riquezas é uma bênção divina, mas riqueza sem propósito divino é uma maior desgraça na vida do homem. Se pode ter uma desgraça na vida das pessoas, é ajuntar ou tentar ajuntar riqueza sem propósito. Tem pessoas que vão ficar a vida inteira paupérrimos, pobres, porque eles tentam ajuntar só para a necessidade deles. Não tem propósito. Tem gente que até vai ajuntar riqueza porque estabelece viver uns princípios de Deus, mas não vive o propósito divino. Então a riqueza que ele ajunta vai fazer mal, vai preocupar ele, consumir ele. Ele é um rico avarento, não tem propósito na vida. A gente precisa entender que Deus quer que a gente conquiste a riqueza. Está escrito por toda a palavra de Deus. Mas a coisa mais importante na vida, sobre todas as coisas, sobre o teu trabalho, sobre o viver a tua vida, viver a bênção de Deus tem que ter um propósito. Para você viver cada etapa da sua vida, você precisa compreender o propósito de Deus. E se você vive o propósito de Deus, você vive o melhor de Deus. Então, quando você estabelece e entende a sua vocação, para que Deus te chamou, você vai entender o melhor de Deus. Você vai estabelecer uma comunhão com Deus, porque você entende que para tudo o que você precisa na vida, você vai precisar de uma instrução de Deus. Não tem como Deus revelar o plano dele pelo mundo. Não tem como Deus estabelecer o plano dele através de circunstância, através de sofrimento só que você passa, de estações erradas e de dores. Não. Deus estabelece o plano dele por comunhão espiritual com ele. Deus, ele é um espírito. E Paulo, escrevendo isso no capítulo 2 de 1ª Carta aos Coríntios, ele define muito bem. Quem conhece o homem, senão o espírito que nele está? E quem conhece Deus, a não ser o Espírito de Deus? E não conhece só Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Ou seja, ele conhece desde antes da fundação do mundo, ele conhece sobre a sua vida até antes de você nascer. Então ele estabelece para você um plano vitorioso. Por isso que ao nascer de novo, Deus derrama do seu Espírito, traz o Espírito Santo para dentro do seu Espírito, para desenvolver comunhão com o seu Espírito e contar o que Deus tem para a sua vida, estabelecer o plano de Deus para a sua vida. E isso é muito importante. Você ter comunhão com Deus. Nada é mais precioso nessa terra. Nada é mais precioso do que a sua vida. Estar em comunhão com Deus. Quando você estabelece comunhão com Deus através da oração, da meditação da palavra, através da adoração, através de princípios praticados como o jejum, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai se revelar ao seu espírito, propósito. A real condição que Deus estabeleceu no céu para você estabelecer aqui na terra. O propósito divino, o reino de Deus. E você vai viver o melhor de Deus. Talvez você não seja aquele que vai estar estampado em mídias, cartazes. Não vai ser conhecido na terra.
Mas o que você fez estabeleceu o reino de Deus. Os momentos que você orou como intercessor que ninguém te conhecia, mas que você estabeleceu a salvação de Deus, os rumos de Deus para a sua cidade, para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência. A comunhão de Deus e a comunhão com Deus, ela estabelece uma comunicação dos planos de Deus. E deixa eu dizer aqui algo, uma chave espiritual. Nada é tão poderoso na vida quanto você receber instruções de Deus para estabelecer esse plano que Deus colocou aqui. Antes de você nascer, Deus o separou. Antes de você nascer, Deus o conheceu, escolheu para você ser um vencedor, para você ser aquela pessoa que vence. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu profetizar aqui o Salmo 112, nós estamos orando o Salmo 112. Deixa eu orar o Salmo 112 com você. Hoje eu vou ler ele e orar ele na Bíblia Linguagem de hoje, tá? E é uma versão muito bonita, Bíblia Linguagem de hoje. É uma Bíblia bem simples, na linguagem bem atualizada que você pode entender. E eu quero declarar essa promessa sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, ó. Aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor e o que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos dessa pessoa serão poderosos na terra. Os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz é aquele que tem pena, misericórdia dos outros. Empresta generosamente e dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso, respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus não dá em nada. Que Deus traga as bênçãos desse salmo sobre a sua vida. E o mais importante, que Deus te abençoe, que o Senhor dos Salmos 112 te abençoe profundamente. Amém? Vamos orar, abençoar a sua vida, declarar a bênção de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso. Eu quero me unir em oração aqui nessa tarde, com cada homem, cada mulher, cada pedido aqui. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Jesus que venceu a morte, que venceu o pecado. E como a tua palavra declara em Isaías, ele carregou sobre si, levou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. E juntamente com as dores, carregou sobre si e nos deu a vitória. No nome desse Jesus, eu oro por cada pessoa que está passando agora uma luta, uma angústia, uma depressão, uma desorientação espiritual, uma desorientação emocional. Nós abençoamos, quebramos o poder do inferno agora, quebramos esse poder espiritual no nome bendito de Jesus. Eu declaro agora que essa depressão, essa angústia saia do coração, em nome do Senhor. Meu Deus, eu oro por cada família que está aqui. Eu oro e quebro todo o poder espiritual de confusão,
de brigas, de discussões, de traições, de rebeldia, de falta de obediência. Nós quebramos em nome de Jesus. Todo espírito que foi enviado para separar esposo da esposa, pais dos filhos, quebrar a harmonia familiar, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que o poder desse espírito de confusão, de discussão, de separação, esse espírito de divórcio seja quebrado agora, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Eu te abençoo agora, eu abençoo a sua vida, abençoo o seu coração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, que o poder do Espírito Santo te abençoe agora, te cure. Eu oro por você que está com dores, com câncer, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Que esses nódulos desapareçam da sua vida agora. Quando você fizer o próximo exame, que a medicina glorifique o Senhor e que o seu próximo exame não terá mais esse nódulo, não terá mais esse câncer, não terá mais esse caroço. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por você que está com dor de cabeça, com dor no estômago, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por você que está com dor de ouvido, com dor de garganta, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura agora. Meu Deus, eu oro por você que tem dores nas pernas, na coluna, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e declaro que o sangue de Jesus te cure agora dessa dor nos rins, dessa dor no seu intestino, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a cura agora. Eu declaro a cura agora. Uma mulher que está com muita dor na coluna, uma dor lombar. Deus está te curando agora. Há uma cura sobre a sua vida. Há uma cura sobre a sua vida. Você está com muita dor lombar. O Espírito de Deus está te curando agora. Você vai sentir um calor nessa região. Há uma cura de Deus sobre você. Pai querido, eu oro também baseado aqui na tua palavra agora, declarando as bênçãos de Deus do Salmo 112. As bênçãos da prosperidade sobre os teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja um destravamento, que haja um livramento na área financeira, aqueles que estão com dívidas, aqueles que estão atados nessa escravidão, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor livra eles. O Senhor livra eles desse processo que está tirando os bens. Meu Deus, o Senhor livra eles desse processo judicial agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro para aqueles que precisam destravar as suas vendas, a sua vida financeira, ter um aumento de salário, ter uma promoção dentro do seu emprego. No nome de Jesus, eu declaro agora uma bênção de Deus, um livramento, um destravamento agora financeiro. Que Deus te abençoe na venda, que Deus destrave as suas vendas, quer seja uma casa, um sítio, um terreno, bens, você que é vendedor, que Deus destrave, abra essa porta, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo agora, em nome de Jesus. Esse mês de abril será um mês de respostas de Deus, em nome de Jesus. Você vai dizer junto comigo, eu creio e eu recebo essa promessa de Deus sobre a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo esse milagre na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, povo abençoado, povo do Senhor, muito abençoado. Um bom descanso para você. Amanhã, 5h30 da manhã, nós temos a oração do Pai Nosso. É só 7 minutinhos, 8, muito rápido. A gente traz uma palavra, ora com você, para você começar o dia muito abençoado. Então, compartilhe essa live, curte essa live e também se inscreva no nosso canal. É muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se aí. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.